ouvir mais uma apresentação de trabalho no CENID 2020. O artigo resumido, o uso da tecnologia no processo cognitivo. YouTube como ferramenta pedagógica no ensino médio integrado, que será apresentado pela Luciane Martinez, vinculada ao Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Por favor, Luciane, é contigo. Bom dia a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Luciane, eu sou publicitária e atualmente eu curso uma formação pedagógica para graduados não licenciados aqui no IFSU Campus Pelotas. E sempre fui curiosa e sempre gostei de me envolver com tecnologias e buscar novidades. Então, em conversa com meus professores, achei interessante realizar uma pesquisa sobre o uso, então, das tecnologias, né, no processo cognitivo, e escolhemos o YouTube para ver se ele funciona como uma ferramenta pedagógica no ensino médio integrado. Então, o meu artigo, ele está baseado numa pesquisa qualitativa. Nós montamos um instrumento de 20 questões, sendo que dessas 16 foram objetivas e 4 dissertativas. O nosso foco foi os cursos técnicos integrados ao ensino médio, aqui do IFSU Rio Grandense, né, o Campus Pelotas, e escolhemos 3 cursos. No início, eu tinha interesse em realizar minha pesquisa com uma turma de semestre final, os cursos aqui são semestrais, 8 semestres, e conversando com os professores, eles disseram que, de repente, eu poderia não ter pernas para tanto, né, porque nós temos 7 cursos integrados. O nosso campus, ele tem cursos subsequentes e concomitantes também, mas o meu foco seria o integrado. Daí, eu não gostaria de deixar de fora o curso técnico de comunicação visual, que foi o curso que eu trabalhei no meu primeiro estágio da formação pedagógica, e é bem relacionado com a minha área, né, de formação, óbvio. E peguei 2 turmas de semestres finais desse curso técnico e resolvemos escolher outros 2 cursos por sorteio. Fiquei bem contente com o resultado, que caiu o curso técnico em edificações e curso técnico em eletrônica, então ficamos com uma pesquisa em cursos bem distintos, que era um pouco do meu interesse, de ver se todas as áreas têm a mesma forma de pesquisa, enfim. Nós vemos que os meios de comunicação, eles estão 100% praticamente atrelados com as tecnologias. Conforme novas tecnologias vão surgindo, os meios de comunicação vão se adaptando para se manterem atualizados e estar sempre com um fluxo de público, né? E daí eu imagino que isso não tem como não refletir no ambiente escolar. Eu acredito que um professor, quando traz tecnologia para a sala de aula, ele consegue colaborar muito no processo cognitivo dos estudantes. Então, sendo assim, eu coloquei esse engajamento docente, porque eu imagino que quando o professor está atualizado com as novas tecnologias, a gente consegue fazer uma troca de informações, de conversa, né, com os estudantes, porque esses são mega conectados, principalmente o meu foco, que é o ensino médio, que são os adolescentes, essa geração Z, que o pessoal está imerso nas tecnologias, e eu acho que a aula se torna muito mais enriquecedora quando a gente associa as tecnologias. Basta a gente ir atrás e está sempre, como eu coloquei, que se atualizando. Logo, não tem como dizer que a educação está tomando um rumo voltado para a multimídia, e isso aí a gente tem várias possibilidades, seja por texto, por som, por imagem, ou um mix desses 3. Como aqui o meu foco é a plataforma YouTube, a gente vai ficar puxando para vídeos, né? E isso, agora voltando a estudar, nessa formação pedagógica, eu vejo que está tendo presença nos bancos escolares. Aí vai depender se vai ser pela inserção dos professores ou se vai ser pela busca do próprio estudante. Então, eu
trago uma citação de Arroyo Jordan, que ela é de 2006, onde eles colocam que o produto audiovisual pode ser utilizado como motivador da aprendizagem e organizador do ensino na sala de aula. Eu tive uma experiência bem positiva e posso dizer que é motivador. Quando eu realizei meu primeiro estágio em 2019, onde eu trabalhei com uma turma de sexto semestre, e eu sempre busquei trazer vídeos para ilustrar o conteúdo, porque por mais que tu não queira dar uma aula tradicional, por vezes, se o conteúdo é meio teórico, tu acaba te pegando numa aula tradicional. A nossa ideia sempre foi inovar, então eu trazia um vídeo para dar aquela quebra, e eu percebia que tinha muita interação, os alunos acabavam quase que 100% interagindo, e a partir dali, alguns levantavam hipóteses, e a gente conseguia ter uma discussão bem legal, bem interessante. 10 anos depois, eu trago uma outra citação, que os autores do livro Letramentos Digitais, em 2016, colocam que o impacto das novas tecnologias sobre a aprendizagem linguística é enorme e muda o tempo todo, exigindo tanto dos educadores quanto dos estudantes a aquisição de novas habilidades e estratégias para eles poderem ter acesso ao potencial que essas ferramentas lhes propõem. Eles podem oferecer. Isso aí a gente está vivenciando aqui no próprio evento, né? Tentando adquirir novas habilidades. Para mim está sendo um desafio, é a primeira vez que eu apresento um trabalho assim. Então a gente vê que as tecnologias elas estão presentes no dia a dia de gente e não tem como não ter um reflexo dentro do ambiente escolar. As tecnologias elas estão ao alcance de todos, basta tu ter um acesso à internet, e isso hoje em dia faz parte, né, do nosso cotidiano. Isso tudo veio só a fomentar mais a minha curiosidade nessa investigação, se esse recurso, essa linguagem audiovisual, ela podia agir numa forma de contribuir na educação do ensino médio. A partir daí, resolvemos então investigar se os estudantes do ensino médio integrado, eles fazem isso do YouTube, se essa plataforma, ela vem a ser uma ferramenta pedagógica. Então, os objetivos da minha pesquisa, né, investigar e analisar as alternativas que os estudantes buscam como apoio ao conteúdo visto em sala de aula, a frequência dessas buscas pelos estudantes online, né, na internet, se como esses estudantes se apropriam de suplementos digitais, e ver se eles avaliam, se eles percebem se há um impacto, né, dessas pesquisas na sua rotina acadêmica. Como coloquei, o nosso instrumento de 20 questões foi aplicado num tempo médio nas 4 turmas de 10 minutos. As turmas que receberam, teve uma turma que recebeu, respondeu, me retornou, levou 10 minutinhos. Aí alguns levaram 11, 12, porque algum estudante tinha alguma dúvida em relação a alguma pergunta, se era mais abrangente, se era mais restrito, enfim. E com esse instrumento nós conseguimos abranger um universo, né? 64 estudantes participaram, e somente um não teve interesse nessa participação. Quando eu lancei a pergunta se eles buscavam conteúdo online para colaborar na sua trajetória acadêmica, se eles procuravam conteúdos das disciplinas curriculares, dos 64, 63 me responderam que sim, eles realizam pesquisa acadêmica online. Isso só veio a corroborar com o que eu imaginava. Então, a partir daí, nós desenvolvemos uns gráficos para ilustrar alguns resultados. Como o nosso artigo aqui só tem 4 páginas, a gente tem que selecionar o que vai colocar, né? Então, eu trouxe a questão de número 4, que era como o YouTube está inserido no dia a dia dos estudantes do ensino médio integrado. Então, dos 64 estudantes, 53, eles responderam que é um complemento para as aulas presenciais. 43 dos estudantes disseram que eles vão em busca de uma linguagem mais acessível. 28 estudantes disseram que, por vezes, não compreendem alguma coisa das aulas presenciais. 27 estudantes disseram que acabam ficando, por vezes, desatentos, e isso aí eu vou abrir um parênteses,
porque eu fui aluna da instituição, não como IFSU, mas sim, antigamente, como Escola Técnica Federal de Pelotas, e tínhamos disciplinas 3 períodos corrido e outros 5 períodos corrido, mas aí prática a gente consegue ir, né? Tem a interação, óbvio, mas quando é uma disciplina mais teórica, a gente corre o risco de colaborar com a desatenção por alguns momentos do aluno, se a gente não buscar inovar na sala de aula, né? E dos 64 estudantes, 25 disseram que buscam sim a plataforma YouTube, mas somente em véspera de avaliação. Eu achei bem interessante a colocação de um estudante que trouxe aqui. Falou a respeito do YouTube que, por ser uma linguagem acessível e também ser algo de fácil acesso, com muitos conteúdos de todos os tipos, realmente uma uma coletânea de material que tem nessa plataforma, só que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só fazendo uma triagem ou dando alguma revisadinha no que a pessoa está colocando lá, né? Sobre o tempo médio semanal, quando a gente fez essa pergunta no instrumento, o tempo médio semanal que eles se dedicam a utilizar o YouTube para fins de estudo teve uma interação bem significativa e nós conseguimos contabilizar uma média de 7 horas e 30 minutos por semana de dedicação a fins de estudo, sendo que, claro, que muitos usam para entretenimento também. A questão de número 9, ela perguntava se o estudante gostaria que estivessem disponível no YouTube as aulas dos professores. E aí a gente teve uma resposta de 84% positiva e 16% negativa a respeito. O que muitos relataram é que quando eles iam em busca de uma disciplina da formação geral, era muito mais tranquilo de encontrar, tinha muito mais conteúdo. Porém, quando eles iam em busca de disciplinas específicas do curso técnico, ou às vezes não encontravam, ou quando encontravam eram poucas opções, e dependendo da linguagem que era usada, eles acabavam não tendo uma boa contribuição de material na plataforma. Então, a ideia deles terem disponíveis no YouTube as aulas de alguns professores seriam mais relacionadas à parte técnica da sua formação. A questão de número 12, ela questionava se o estudante achava que a videoaula poderia substituir completamente a aula presencial. E aí até me surpreendeu um pouquinho, porque como é uma geração que está imersa nas tecnologias, eles estão, como eu falei, mega conectados, eu achei que, não imaginei que tivesse um resultado assim, onde 92% disseram que não, as videoaulas não substituiriam completamente a aula presencial, e apenas 8% disse que sim. Então, embora a gente veja que a grande parte, né, um universo de 64, 63 estudantes me disseram que sim, buscam material online. Então, a maioria. Aí a gente vê que pela resposta deles, quando a gente fala nessa substituição e aí completa, eles não têm uma boa aceitação ainda, porque eles alegaram várias situações. E aí eu achei interessante fazer umas transcrições e trazer aqui para vocês terem uma ideia do que os jovens daqui do IFSU pensam a respeito. Por exemplo, o estudante B. Porque é necessário ter contato com o professor pessoalmente, nem todos possuem disciplina para ver vídeos. Eu gosto de ir à aula, conhecer pessoas, tirar dúvidas. Acredito que os vídeos são complementos e não são suficientes para serem substituídos pelas aulas presenciais. O estudante C, não, porque a aula presencial a gente se conecta muito mais. Porém, em videoaula fazemos no nosso tempo, podendo ser mais produtivo. E aí, aqui, alguns mencionaram que há vantagem da videoaula, que eles podem pausar e podem retornar quantas vezes necessárias, até que eles absorvam o que eles estão buscando. O estudante D colocou que porque faltaria
explicações detalhadas, a aula em vídeo é um complemento à presencial. O outro estudante, porque educação vai além do conhecimento, e para isso é imprescindível relações humanas. E ainda, o processo de aprendizagem de cada um exige determinada atenção, maior ou não. E aí, por último, eu trouxe, pensava assim antes, porém, em Cinco. aula os professores dão dicas valiosas de experiência pessoal e orientam cada aluno de forma personalizada. E aqui eles acabaram relatando que às vezes não tinham alguma dúvida, mas conforme a dúvida do colega e aquela interação que a gente encontra sempre em sala de aula, eles acabavam levantando outras hipóteses e assim acabavam discutindo no grande grupo. Situações que acabavam às vezes colaborando até para aqueles estudantes que são mais tímidos, que acabam tendo vergonha de questionar, só em ouvir aqueles debates acabava esclarecendo melhor. Então, como não está finalizada a minha pesquisa, né, eu estou em fase de finalização, e aí aqui para o evento eu trouxe umas conclusões parciais que nós chegamos. Foi confirmado, sim, que há um acesso à plataforma de vídeo. E há um interesse na busca online de material, principalmente como um complemento ao que eles encontram em sala de aula. E a partir daí nós fomos concluindo que há uma tendência de os professores avaliarem a utilização do recurso de videoaulas. Seja produzido por eles próprios, ou seja, eles, os professores, selecionando algum conteúdo para compartilhar com os estudantes, ou mesmo que eles peçam que façam uma pesquisa, deixar livre, mas desde que tenha uma triagem, uma revisão, porque eu tive uma experiência de selecionar os vídeos que eu ia levando para os estudantes quando eu tive na minha primeira regência, e eu acho que encontrei um vídeo bárbaro, o menino falava muito bem, o tempo era assim 4, 5 minutinhos, era perfeito praticamente o conteúdo. Aí quando eu estava assistindo pela quarta vez para revisar, terceira, quarta vez, aí eu percebi que ele trocou uma informação. Então eu acho que essa triagem a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E eu acredito assim que a inserção dessas videoaulas nas aulas presenciais vai colaborando, né, com um material mais diversificado e vai ficando mais dentro das conformidades que os tempos modernos ou pós-modernos que são os nossos estudantes de hoje, né? A partir dos resultados obtidos, a nossa ideia é de repensar as formas de contribuir nos processos de ensino e de aprendizagem dos estudantes, fazendo um uso mais apropriado da plataforma YouTube e trazendo sempre para a inserção em sala de aula ou usando as formas de comunicação que a instituição tem de estar sempre repassando algum conteúdo para contribuir na trajetória acadêmica do estudante. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, eu quero dizer que foi um prazer participar aqui desse evento, né? Foi um desafio para mim. Peço desculpa por alguma coisa, eu quero agradecer muito a atenção. Eu coloquei aqui embaixo o meu e-mail e eu quero desejar um ótimo evento a todos. Eu espero que futuramente a gente consiga se encontrar presencialmente e que tenhamos muito sucesso nas nossas caminhadas. Era isso aí. Então, muito obrigada. Bem, então vamos mais um de trabalhos, com o título Produção Textual na Cultura Digital, de autoria de Paula Fernanda Rodrigues Brum, Janaína Martins Correia e Juliana Brandão Machado, que está vinculado à Universidade Federal do Pampa do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde. O meu nome é Paula Fernanda Brum, eu sou professora da rede municipal aqui no município de Erval. Esse trabalho eu escrevi em colaboração com as minhas colegas, com a minha colega Janaína e com a minha orientadora, que foi minha orientadora, que é a professora Juliana
Machado. Bom, o nosso trabalho, então, ele se chama Produção Textual na Cultura Digital. Ele foi desenvolvido em uma escola da zona rural, porque eu trabalho em uma escola da zona rural. Como então a gente vê assim a necessidade do uso das tecnologias digitais como ferramenta de ensino e de aprendizagem, e como nós vivemos na sociedade do conhecimento, e que as tecnologias elas fazem parte do nosso cotidiano, né? É algo que já é natural. Então nós temos procurado trabalhar e trazer para a escola atividades relacionadas às tecnologias digitais, ainda levando em consideração que a partir desse ano, agora de 2020, de acordo com o documento normativo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que tem a finalidade de unificar os currículos escolares da educação básica, nós precisamos trabalhar direcionado para a cultura digital. E os alunos hoje, né, eles trazem para a sala de aula, né, os seus dispositivos móveis, os seus celulares, sempre com eles. Então, é mais uma forma, né, e algo que nos provoca a trazer, né, esse tipo de atividade. Também a gente tem como referência, assim, né, nos estudos, a autora Paula Sibilia, que ela traz bem forte, assim, essa questão, né, do uso das tecnologias na escola, porque parece que a escola ainda vive de uma maneira muito tradicional, né? Não vem acompanhando esse desenvolvimento das tecnologias, não vem trazendo isso para dentro da escola e acaba que, por vezes, né, havendo um certo enfrentamento, não uma disputa, mas é um enfrentamento porque a escola tem uma maneira muito tradicional e os alunos já estão mais adiante na questão da tecnologia. Bom, então os objetivos dessa atividade foram propiciar o uso das tecnologias digitais no processo de ensino da disciplina de produção textual. Ele foi realizado no componente curricular língua portuguesa, na disciplina na produção textual. A disciplina não é separada nessa escola, ela era, né, a atividade de produção textual era realizada dentro da disciplina de língua portuguesa. Um outro objetivo foi aprimorar o processo de escrita na perspectiva da colaboração, porque daí os alunos poderiam, né, trabalhar em colaboração, realizar também uma atividade de produção textual mais atrativa, tendo em vista que os alunos eles têm um certo receio quando se trata da produção textual, né? Muitos parecem não apresentarem tanta disponibilidade, né, de realizarem esse tipo de atividade. Então, foi uma maneira encontrada de chamar mais atenção. E também desenvolver habilidades de escrita formal dentro da cultura digital, porque os jovens, né, eles têm, quando eles realizam a escrita nos seus dispositivos móveis para acessar redes, enfim, eles têm, né, um linguajar muito comum, né, da cultura jovem mesmo, então, para que eles pudessem também trabalhar a escrita formal. Então, os sujeitos à pesquisa foram alunos de uma turma de 9º ano, de uma escola que ela fica localizada na zona rural do município de Erval, e ela recebe alunos que são oriundos das localidades próximas à escola e também de assentamentos da reforma agrária. Esses alunos, essa turma, assim, todos eles tinham acesso, né, tinham os seus dispositivos móveis, então foi o que facilitou também a realização da atividade. Bom, para desenvolver esse trabalho, o que nós fizemos? Levamos, então, né, a atividade, propomos a atividade nas ferramentas do Google, que foi o Google Sala de Aula e o Google Drive. Eles realizaram essa atividade na própria sala de aula, porque a escola ela não possui laboratório de informática e também não possui uma rede de Wi-Fi. Então, eles puderam
utilizar os seus celulares através das redes de dados móveis, né? Tendo em vista que o Google Sala de Aula e o Google Drive, eles não são aplicativos que pesados, assim, né, que fossem exigir tanto, e a conexão poderia ser feita de maneira bem fácil. Eles escreviam, então, um texto colaborativo. Primeiro eu apresentava, né, a atividade, explicava para ele. No primeiro momento foi explicado como aconteceria. Depois eles se organizavam em grupos e realizavam atividade de escrita colaborativa no Google Drive, e após eles colocavam essa atividade no Google Sala de Aula, porque então eles tinham uma sala de aula, né, virtual ali no Google Sala de Aula, que era colocada essa atividade. Essa atividade ela contemplou assim, textos dissertativos, narrativos, enfim, eles puderam escolher o tipo de texto que eles gostariam de escrever. Os assuntos também que foram trabalhados foram escola, juventude, tecnologias digitais e redes sociais, porque foram assuntos que eles acharam importante debater, mesmo que depois, ao longo, né, do tempo, foram se desenvolvendo outros também, mas estes, para essa atividade, nós trabalhamos com estes, porque foi uma escolha dos alunos. Bom, como resultado, assim, da atividade, eles tiveram, né, a possibilidade de desenvolver e aprimorar a leitura e a escrita em grupo, porque a partir do momento que eles estavam trabalhando no grupo, eles faziam a interação tanto para produzir o texto, como para debater o texto e em relação à escrita, porque como eles estavam escrevendo em colaboração, um escrevia uma parte do texto, outro escrevia outra, então eles tinham no Google Drive essa possibilidade de se auxiliarem também uns aos outros, né? Por exemplo, se algum aluno estava com dificuldade ou tinha escrito alguma palavra que a ortografia não tivesse ficado correta, o outro aluno poderia colaborar e auxiliar. Então, né, esse também é uma característica do Google Drive, que eles puderam ali, né, puderam perceber e trabalhar dessa forma. Um outro objetivo atingido com a atividade foi assim, que eles, né, desmistificar a ideia de que os celulares eles podem atrapalhar no processo de ensino, porque ainda, infelizmente, em algumas instituições há esse pensamento, né, que as tecnologias digitais acabam atrapalhando o ensino, enfim, mas não. Eles puderam perceber que eles podem utilizar os seus dispositivos móveis para outras finalidades, que não só acessar as redes sociais, que não só utilizar o WhatsApp, enfim, eles podem e devem, né, trabalhar também com esses dispositivos móveis como ferramentas de ensino e de aprendizagem. E um outro resultado atingido foi que, claro, de primeiro momento, causou um impacto, porque a escola em si, ela não era habituada a trabalhar dessa forma. Então, isso acabou causando um impacto tanto, né, nos alunos quanto nos outros professores, que ficaram sabendo, né, que a atividade era realizada dessa forma, mas eles puderam perceber que, né, as funcionalidades dos seus dispositivos e apresentar mais interesse na disciplina de produção textual, que até então vinha não tendo um bom rendimento. Então, assim, com a atividade, a gente pôde perceber a falta que faz a gente aliar os dispositivos móveis e as tecnologias digitais no processo de ensino e de aprendizagem, porque, né, acaba desmistificando essa ideia de que elas atrapalham e faz também com que os alunos apresentem bastante interesse, porque eles vivem, né, no mundo digital, essa cultura digital faz parte da vida deles, né? Eles trazem os celulares, eles estão sempre, né, a maioria do tempo conectados
uma outra questão importante também, né, que é agora, a partir desse ano, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, ter que desenvolver a competência da cultura digital, né, então, trazer atividades relacionadas, né, à cultura digital, que eles possam ir se ambientando e utilizando de maneira benéfica na sala de aula. E também que não se tenham, né, nas escolas, as tecnologias como inimigas do processo de ensino, né, que elas tenham ali o seu espaço, né, que elas podem agregar conhecimento e que acabam modificando, né, a maneira de ensinar, a maneira de aprender, enfim, mas que, né, os docentes, nós, professores, né, desta época, agora precisamos trabalhar desta forma. Convidamos a Cláudia Amigo, da Escola Superior Aberta do Brasil, para apresentar o seu artigo resumido, A importância da educação à distância no processo de formação continuada para ampliar a cultura digital. Uma ótima apresentação, Cláudia. Olá, vamos apresentar uma agenda que diz resposta ao trabalho que foi apresentado. Nessa agenda, eu pensei em dividir em 3 partes para poder apresentar a minha ideia. A contextualização, que é o que derivou esse trabalho, a proposta e a metodologia que nós estamos querendo implantar, e os resultados parciais que a gente tem até o momento desse trabalho. Bom, a contextualização, ela parte do princípio seguinte, que a evolução humana, ela está ligada ao domínio da informação e do conhecimento. Então, o progresso tecnológico, na verdade, ele deriva dessas necessidades humanas. Coloquei essa figura aí para que vocês possam pensar em um segundo aí o que é essa figura. Quem se arrisca a dizer o que é essa figura? Bom, na verdade, essa figura, ela é uma máquina de lavar. E aí, se a gente for pensar, não sei se foi a primeira máquina de lavar, né? Mas essa é uma das máquinas de lavar de origem. E se a gente parar para pensar na máquina de lavar hoje, a gente vai ver que você tem hoje máquina que lava, passa, dobra, né? Então, isso tudo foi uma necessidade e foi gerado uma informação e um conhecimento, e isso a gente pode dizer que foi um progresso tecnológico. O mesmo a gente poderia falar dos carros, né, inteligentes hoje, quer dizer, você partiu das 4 rodas, né, na carroça, e vai agora para carros até que não precisam de motorista, né, carros inteligentes. Bom, aí, onde que a gente chega diante desse contexto? Nessa ilustração, vocês observam o seguinte, que nós temos a interseção da educação, da sociedade e do mercado de trabalho. E nessa interseção, na verdade, a gente tem o quê? Um problema. E qual que é o problema? O problema é que tanto a sociedade como a educação e o trabalho, eles têm que estar em equilíbrio para atender as demandas existentes. Então, a gente sabe que a educação é um fator essencial para o desenvolvimento da sociedade. Então, como que a educação está se preparando para essa evolução? Né? O que a gente precisa é que ela elabore e adapte sempre os currículos de forma que o aluno ele seja levado a esse progresso e atenda a esse mercado de trabalho, né? Porque não pode ficar excluído. Então, a gente tem hoje o quê? Uma escola que precisa acompanhar esse progresso tecnológico. Hoje, mais do que nunca, né? Porque a gente tem vários tipos de personas, né? Temos os nativos digitais, temos os imigrantes digitais, e como que a gente faz agora para equilibrar isso tudo? Então, esses processos aí educacionais, eles têm que responder às demandas, né? E tem que se adaptar
né, através de transformações. Bom, então, como equilibrar os setores para atender a demanda é o ponto de partida desse trabalho. Então, a gente entende o seguinte, que para equilibrar, a gente precisa de atender às demandas atuais da educação. Então, né, um dos problemas que a gente vê aí é a questão da importância das tecnologias digitais na educação, precisa de criar ações, precisa de uma prática colaborativa, porque hoje em dia, né, a gente funciona em conectividade, em rede. Então, a gente tem esse ambiente para poder ser colaborativo, né, e um ajudar o outro. E tem o documento da BNCC, que também trata, né, de apontar a competência geral, que no caso é a número 5, onde ela fala o quê? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo aí as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problema e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, hoje, a gente percebe que o processo educacional, os currículos, eles têm que estar voltado a atender isso daí. E, no caso da tecnologia, ela não é a ferramenta principal, mas ela tem que ser um meio, né, no qual esses processos eles vão acontecer. Bom, aí a gente chega a uma outra questão, que foge à questão interna dentro das escolas. A gente agora chega a uma questão que é a questão da formação acadêmica do professor, ou seja, da onde ele vem, a origem dele, né? Não estou falando mais ele dentro das escolas atuando como professor, mas sim as licenciaturas. E aí algumas questões também a gente buscou. Então a gente viu o seguinte, a formação acadêmica do professor está preparando esse profissional para as exigências atuais, principalmente em relação às tecnologias digitais, porque o que a gente vê é uma grade curricular no qual você tem algumas disciplinas. Mas será que dentro daquelas metodologias de ensino da matemática, da biologia, de português, é estimulado isso no professor, para que ele possa ter essa mentalidade, essa cultura digital, desde o início da sua formação? A atualização que é exigida e que esses professores eles estão buscando, né, está sendo efetiva na sala de aula quando ele sai? Isso aí realmente está sendo efetivo? As escolas, isso aí é um ponto que eu acho principal, elas estão dando esse suporte aos professores quando tem que integrar a tecnologia com a educação, porque o que a gente vê é muitas tarefas, muita exigência, e talvez as escolas estejam também até perdidas quando ela tem que lidar com essa situação, né? Até por conta da dinâmica da escola. Bom, então a gente sabe o seguinte, um passo é fundamental, né? São vários os problemas, né? Tem escola que tem problema, não tem acesso à internet, quer dizer, não vou ficar detalhando aqui as questões, mas um passo a gente sabe que é fundamental, que é a formação continuada para os professores em tecnologias educacionais. Então, se adaptar e se adequar, a gente entende que é necessário, tá? Por quê? Porque dentro dessa, hoje fala em educação 4.0, indústria 4.0, tudo isso, na verdade, ele comunga, né, com professores que precisam estar preparados para ensinar esse aluno que no final vai ter que trabalhar, né, dentro dessa perspectiva aí das tecnologias. Então a mente dele tem que estar trabalhada nesse sentido.
Bom, então a gente vê o seguinte, que somente os professores preparados conseguirão explorar os recursos desse novo mundo e potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Outro ponto é o seguinte, que talvez seja o problema maior aí dessa conexão, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha todo mundo no mesmo ponto, imigrante digital. Hoje a gente já tem o quê? Os nativos digitais. Então, se você observar, o que a gente tem são gerações diferentes que precisam se alinhar para que haja uma comunicação entre eles. E é isso que essa formação ela se propõe, né? Audaciosamente a fazer, a pensar sobre isso e a fazer isso. Bom, então é fato que o professor contemporâneo precisa adquirir essa habilidade. Se ele não é um nativo digital, é um imigrante digital, ele precisa adquirir essa habilidade. E é nesse contexto que a gente vê que tem necessidade de ações, que vão apoiar as escolas nesse aprimoramento, né, dessa qualidade da educação, e por conta disso, na construção de uma cultura digital. Então, eu entendo que não é fazer um curso A, um curso B. Na verdade, a mentalidade tem que ser, eu estou no meu planejamento, estou fazendo meu planejamento de aula, o que eu posso inserir de ferramenta? O que eu preciso, quais são as ferramentas que existem para poder eu inserir nesse contexto aqui, e aí você trabalhar com os alunos, né? Bom, então o que a gente tem? A gente tem uma necessidade real de compatibilizar o desempenho dos professores com esses objetivos aí atuais de uma sociedade tecnológica. Eu acho muito interessante essa citação aqui de Perrenot, por quê? Porque ele fala o seguinte, a verdadeira incógnita é saber se os professores irão apossar-se das tecnologias como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas por apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e concentrar-se na criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem. Então, aqui eu vejo o seguinte, muitas escolas, muitos professores, eles estão achando, ou hoje até que não, né? Mas antigamente eles achavam assim, vamos sair do data show e vamos sair do retroprojetor e vamos para o data show. Aí fazia a apresentação em PowerPoint, apresentava e aquilo ali era inserir tecnologia na educação. Ou a escola pegava e comprava computadores, colocava lá, e aquilo era inserir tecnologia. Na verdade, o que se quer com essa fala aí de Perrenot é sair da questão de apresentações multimídias e aprender a inserir as tecnologias educacionais em situações de aprendizagem. Então, aquilo que vai fazer o aluno realmente aprender várias competências, né? Bom, então qual é a proposta? A proposta que a gente tem, que a gente pensa que funciona, ou que a gente considera que são os elementos principais aí, é o desenvolvimento por competência, ações e aprendizagem contínua. E isso, na verdade, é um ciclo, né? Você não tem como parar. Isso aí não é algo que a gente vai construir, a pessoa faz, recebe um certificado e vai parar. Na verdade, a gente quer que essa formação ela contribua e ela seja contínua. Bom, então, dentro dessa proposta do trabalho, a gente identificou alguns objetivos de aprendizagem. Como é um trabalho que está em planejamento, né, a gente está sempre pensando em outros objetivos, mas o ponto principal aí que a gente pensa para atender aquilo que a gente está colocando é
usar um ambiente virtual de aprendizagem para promover a autoaprendizagem, a interação e a colaboração, criar uma metodologia prática de formação continuada, que atenda o professor independente do tempo e espaço. Por isso que o título fala da importância do EAD, porque todos esses elementos a gente consegue ter dentro de um ambiente virtual. Promover a aprendizagem do professor através da prática da exploração das tecnologias educacionais. Apresentar modelos de prática de aprendizagem, promovendo a cultura digital. O que acontece? Esses objetivos, eles, na minha visão, ele é possível dentro do ambiente de educação à distância. Por quê? Porque se a gente pegar na prática a vida de um professor, e você falar que vai dar a formação dele presencial, claro que o presencial ele tem aspectos importantes, mas à distância, talvez ele tenha outros aspectos que atualmente sejam mais adequados. Por exemplo, a questão do tempo e do espaço. Como que funciona uma formação? Você tira o professor da sala de aula? Você não tira. Ele vai ter que ir ao sábado? Qual é o tempo de planejamento? Então, quando a gente fala de usar um ambiente virtual de aprendizagem e a gente leva, né, essa formação para o EAD, é porque a gente entende que ali vai ser um ambiente onde ele vai poder aprender no tempo e na hora que ele quer. Ele vai ter um espaço de interação e vai ter um espaço de colaboração. Então, a gente consegue achar... 4 minutos. 4 minutos. Meu Deus, tá bom. Bom, então a gente entende que o agente de mudança, na verdade, será a acumulação e aplicação desse conhecimento prático. E o professor precisa entender que isso vai melhorar a qualidade da sua prática profissional, além de engajar os alunos. Com isso, a gente entende que nessa formação a gente vai internalizar uma cultura digital, e aí a gente vai sair daquela questão da necessidade de mais uma certificação. Porque o problema aqui não está em ter certificações, né? O problema aqui está na mentalidade, que tem que ser mudada. Então, a gente tem o quê? Vou passar aqui rapidinho, meu tempo, né? Que a gente tem a EAD como vantagem por causa da flexibilidade, do custo, do desenvolvimento de habilidades, a questão de você poder trabalhar a interação e a interatividade de forma síncrona e assíncrona. E por isso a gente escolhe o modelo andragógico, no qual a gente vai incentivar a colaboração, pesquisa e autonomia do professor. A gente vai contextualizar coisas que fazem parte do cotidiano dele e tentar criar algo que seja flexível, híbrido, digital, ativo e diversificado. Então, o objetivo, né, desse professor é ir construindo e aplicando, né, aquilo que ele vai adquirindo dentro do tempo dele, dentro das suas aulas. Bom, o mais importante aqui é o seguinte, usando a citação de Belloni, a gente vê que existem 3 necessidades quando a gente fala de formação de professor: a tecnológica, a pedagógica e a didática. A base desse projeto é esse. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui aquele elemento que a gente acha que vai fazer toda a diferença, que é a microaprendizagem, onde a gente vai trabalhar com micromomentos, microconteúdos, microatividades, e essa forma, esse método, é ele que vai auxiliar esse professor a atingir o objetivo da formação. Bom, então, quando a gente fala disso, de microaprendizagem, é porque a gente está considerando a atenção e o tempo. Então, a gente sabe que, à medida que o nosso contexto muda, a gente precisa adaptar essa forma de aprender. E dentro do contexto hoje de atualização profissional do professor, a gente sabe que o tempo e a atenção dele é remido. Então, a gente precisa criar
informações que atendam a esse perfil, para que realmente a atualização seja efetiva na prática. Bom, onde se encontra esse projeto, né? Quando esse artigo foi escrito, ele está na fase de final de planejamento, ele ainda continua, e a partir do momento que a gente conseguir finalizar esse planejamento, vai ser a validarem, né, o método de formação proposto. Bom, a bibliografia que eu utilizei nesse artigo, eu deixo aí para vocês, e os meus contatos, e obrigada aí pela atenção de vocês. Nós vamos para mais uma apresentação com o título Jogos Sérios e sua avaliação pedagógica. É de autoria da acadêmica Bianca Thaís Schneider, Luísa Ventura, Érica Dal Torre, Patrick Barbosa Silva, Nicole Mesquita e Luísa e Caroline Borges. O orientador é Pablo Santiago e a instituição vinculada é a Universidade de Passo Fundo. Olá, então, meu nome é Bianca e eu sou acadêmica de Medicina da Universidade de Passo Fundo e eu vou apresentar esse trabalho, então, hoje. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês, explicar um pouquinho por que uma aluna da medicina ou alunos da medicina estão fazendo, falando sobre jogos sérios e avaliação pedagógica. O que isso tem a ver, né? Para explicar isso, vocês têm que entender que a gente tem uma matéria, dentro da medicina, a gente tem uma matéria que é seminário de pesquisa. Nessa matéria, vários professores dão linhas de pesquisa, divulgam suas linhas de pesquisa, e a gente escolhe qual delas a gente quer entrar. Nesse caso, então, o Pablo, que é médico oncologista pediátrico ali no São Vicente, de Passo Fundo, ele, juntamente com o Dr. Alexandre Zanata, que é professor da área de computação ali na UPF, eles criaram uma linha de pesquisa que seria criar um jogo que auxiliasse no ensino de alguma matéria da medicina. Então, nós somos os acadêmicos que entraram nessa linha de pesquisa e a gente está tentando desenvolver um jogo que auxilie no aprendizado de uma matéria dentro do curso de medicina. Junto com a nossa equipe de alunos da medicina também tem uma aluna de mestrado, que está fazendo seu mestrado junto com o professor Rafael Haider, e ela está fazendo o mestrado dela em conjunto com a nossa pesquisa. E o que a gente faz? Por que a gente faz isso? A gente está fazendo parte de um projeto da faculdade que é aumentar criar mais tecnologia na parte de educação médica mesmo. Eles estão criando um laboratório que vai ter robôs, enfim, e o nosso projeto faz parte dessa evolução do ensino da medicina ali na UPF. Então, a gente faz parte de grupos de alunos de medicina e computação que estão criando um jogo para auxiliar agora, já definido. O jogo será sobre anemia, e o dispositivo que a gente vai usar é um dispositivo de realidade misturada. Como é que a gente chegou nisso, então? A gente se dividiu, o nosso grupo se dividiu em 3 subgrupos. Um deles ficou com o objetivo de desenvolver de pesquisar sobre qual conteúdo seria o melhor de abordar, qual a maneira seria melhor de abordar. O outro grupo ficou com o objetivo de pesquisar quais os tipos de jogos que seriam melhores de usar, quais os dispositivos que a gente poderia usar. E o meu grupo, no caso, ficou com o objetivo de estudar como que a gente iria avaliar esse jogo para comprovar que ele funciona ou não, auxiliando no aprendizado de alguma matéria dentro da medicina. Então, a gente se dividiu entre os 3 grupos e eu estou no grupo de avaliação do jogo.
E o nosso problema, então, era como que a gente ia avaliar pedagogicamente esse jogo, né? Para isso, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, a gente teve como string de busca a realidade misturada, o aumentado, o jogo sério, ensino, aprendizado, educação, formação e medicina. A gente leu 20 artigos, resumiu eles e apresentou para os outros colegas. E desses 20 artigos, a gente selecionou 9. E desses 9, a gente criou um resumo. E esse resumo é nada mais do que o artigo que eu estou apresentando hoje. Bianca? Oi. Desculpa te interromper, só põe a tua tela um pouquinho mais para baixo, porque tá cortando um pedaço do teu rosto. Assim? Isso, agora pronto. Tá. Então, o objetivo do meu subgrupo era buscar alguma ferramenta que fosse avaliar o nosso jogo, né, um jogo sério, que pudesse ser aplicada, então, num dispositivo de realidade misturada, e que utilizasse um método que fosse validado. Então, esse era o nosso objetivo de ter todos esses critérios preenchidos, né, com um dispositivo para avaliar. No entanto, a gente não encontrou nenhum, até pela nossa pesquisa, né, que foi bem pequena, a gente não encontrou nenhum dispositivo que satisfazesse todos esses critérios. O que a gente encontrou, ou eles avaliavam só o desempenho humano, ou eles avaliavam só o produto desenvolvido, ou eles não eram específicos para jogos educacionais, ou eles faltavam validação. Então, a gente encontrou esse problema na nossa pesquisa, tentando avaliar o nosso jogo, buscando uma forma de avaliar o nosso jogo. Os modelos que a gente encontrou na nossa pesquisa foram esses, que vão aparecer na tela, e o último deles ali, o questionário de avaliação de jogos educacionais de Savi, ele foi o mais completinho assim que a gente encontrou, só que ele não é validado, então a gente dificilmente vai poder usar ele. Então, a gente percebeu que, com essa pesquisa, a gente percebeu que tem pouquíssimos, pelo menos, instrumentos que possibilitem dizer que um jogo funciona ou não. Então, a gente percebeu que dentro de um problema, a gente percebeu que existe outro problema, e até agora a gente não encontrou nenhum método que fosse completo o suficiente para a gente aplicar no nosso jogo. E por que então eu resolvi trazer isso aqui? Qual o nosso objetivo com isso? Quando a gente terminou de fazer o nosso resumo, a gente percebeu que nós, como acadêmicos de medicina, a gente não ia conseguir resolver esse problema, que isso dependia de alguma pesquisa muito maior e de pessoas que teriam esse conhecimento nessa área, então que não era o caso da gente, né? E que também teriam tempo para desenvolver essa pesquisa. Quer instigar a pesquisa nessa área, incentivar as pessoas a criar um questionário, validar os questionários que existem e disseminar também o uso de jogos na educação. Na UPF, a gente tem uma estrutura que é o Parque Tecnológico, que ele tem vários jeitos de se utilizar, vários instrumentos para serem utilizados que não são utilizados. Então, incentivar as pessoas a criar projetos, a criar jogos que possam auxiliar no ensino de matérias que as pessoas têm na faculdade, enfim, nas aulas. Tem o equipamento, só falta ser utilizado. Então, era isso. Eu espero que a nossa pesquisa, nosso problema, um dia seja resolvido por alguém que tenha capacidade para fazer isso, que se sinta motivado para fazer isso, porque é necessário, a gente vai precisar, se a gente quer desenvolver jogos na educação, a gente precisa saber se eles funcionam. Então, eu espero que alguém se sinta motivado a criar algum método de avaliação desses jogos. E era isso aí, nossas referências. E daí, qualquer coisa, eu estou disposta a tirar as dúvidas e também contato se alguém sabe de alguém que de alguma pesquisa que
é parecida ou que tem uma resposta para esse nosso problema que a gente não encontrou na nossa pesquisa, eu aguardo o contato, a gente está bem ansioso para conseguir uma resposta, e era isso. Obrigada. Então, agora nós vamos para mais uma apresentação de trabalho, é um artigo resumido, intitulado de O Jogador Leitor, Aproximações entre o ato de ler e o ato de jogar, de autoria de Wagner Ebert, vinculado à Universidade de Passo Fundo. Ok, obrigado, Fernanda. De início, eu quero ressaltar que esse artigo, ele é um artigo resumido, porque ele faz parte da minha tese de doutorado em andamento na área da educação, onde eu investigo um pouquinho a questão das estratégias de leitura e a narrativa transmídia. E a ideia aqui, nesse artigo, não é trazer respostas, mas sim fazer perguntas. De início, então, atualmente jogar videogames tem sido uma experiência múltipla, que exige do jogador diferentes habilidades. Ou seja, jogar não é só algo lúdico, é preciso criatividade, estratégia, leitura, entre outras habilidades que esse jogador desenvolve no ato de jogar. Uma característica que merece destaque quanto aos games, aos videogames mais recentes, diz respeito à narrativa, que dá suporte aos desafios do leitor, do jogador. E é um elemento que muitas vezes ele passa despercebido nos games. Inclusive, a minha pesquisa do mestrado, a dissertação do mestrado, foi com base no game, que a imagem está aí na tela, que é o Assassin's Creed. Nesse videogame é construída toda uma narrativa transmídia, onde o jogador vai conhecendo a história através da leitura e do acesso a esses diferentes materiais. E é um exemplo que dá suporte a esse artigo. E aí, o que acontece? O ato de ler é somado ao ato de jogar. E qual é a possibilidade de novas investigações e aproximações entre a leitura, a literatura, a leitura, os videogames? O que é possível a partir disso? É daí que nasce, então, essa ideia desse artigo resumido, cujo objetivo geral é conhecer as características dos tipos de leitores e dos tipos de jogadores, bem como refletir sobre a aproximação entre a leitura e os games. Ele foi construído basicamente como uma revisão de literatura e se encaixa metodologicamente como uma pesquisa bibliográfica. E de início, então, o primeiro assunto a se investigar é a questão dos 4 tipos de leitores, que foi um estudo desenvolvido pela Lúcia Santaella nesses 2 livros inicialmente, que é o Navegar no Cyberespaço e a Comunicação Ubíqua. O que é que a Santaella apresenta? Ela coloca os 4 tipos de leitores que surgiram em diferentes épocas, a partir dos suportes em que se deu a leitura, sendo esses o leitor contemplativo, o movente, o imersivo e o ubíquo. O leitor contemplativo tem características específicas. Ele é aquele indivíduo da leitura isolada, da leitura solitária, que tem como principal objeto o livro. A leitura normalmente acontece na biblioteca e é uma leitura mais reflexiva, meditativa, onde o leitor desenvolve ela no tempo que ele acha necessário. Ele pode voltar, ele pode avançar no texto, é ele que controla essa leitura. Já o segundo tipo, o leitor movente, é o leitor da leitura em casa, da leitura na rua, e que surgiu a partir do jornal, da Revolução Industrial, dessa mídia impressa. É o leitor que teve que começar a interagir com a imagem, não a imagem em pintura, como acontecia antes, mas a fotografia, o cinema, e que mudou o ritmo.
Agora ele precisa fazer uma leitura muito mais rápida e precisa esquecer muita coisa devido ao excesso de informação que ele tem no dia a dia. O terceiro tipo de leitor, o leitor imersivo, é aquele que surgiu com o computador e a internet. É o leitor do texto na tela, do hipertexto. O tipo de texto desse leitor é construído através dos hiperlinks, ou seja, os nós que levam um texto a outro. E por essa característica, a leitura desse tipo de leitor ela é multissequencial e multilabiríntica, ou seja, as escolhas que ele vai fazendo, os cliques que ele dá nesses diferentes hiperlinks, do hipertexto, configuram uma leitura que é só dele, constrói um texto exclusivo dele. E, por último, o leitor ubíquo, que é o leitor que surgiu a partir do celular e que lê a todo momento. Com o surgimento depois da internet, do Wi-Fi, dos dados móveis que a gente tem hoje, é um leitor que pode ler tanto o mundo físico quanto o mundo virtual. É o leitor que está localizado fisicamente em um local, em um espaço, mas que pelo celular pode acessar um texto de qualquer lugar do mundo. E ele tem uma característica um pouquinho mais complicada. Ele tem a chamada atenção parcialmente contínua, ou seja, ele não se demora em muita coisa, ele não faz uma leitura reflexiva. A leitura dele é muito superficial, vai se detendo em diferentes partes e ele não consegue pegar esse todo, essa leitura mais profunda. A questão seguinte é, a gente fica pensando, que tipo de leitor que eu sou? Qual dos 4 tipos eu me encaixo? O que se encaixa melhor com os meus alunos, por exemplo? E a Lúcia Santaella, ela traz o seguinte, ninguém é só um tipo de leitor. E um leitor não excluiu o que surgiu antes ou o que veio depois. Os 4 tipos se complementam. Todo mundo é todos. O que depende, a gente vai ser mais um do que outro, dependendo do nosso objetivo de leitura. Se eu tenho que estudar um texto mais a fundo, eu vou ser mais contemplativo. Se eu quero uma leitura mais superficial, mais dinâmica, eu vou ser mais ubíquo. Então, o tipo de leitor varia de acordo com o objetivo da leitura. A segunda parte do estudo se refere aos 4 tipos de jogadores, que foi um estudo desenvolvido pelo Richard Bartle, e que eu não peguei nenhum livro, peguei vários artigos que eu encontrei na internet para construir essa reflexão. Ele coloca que os 4 tipos de jogadores são os predadores, os conquistadores, os comunicadores e... Cortou aqui a imagem. Só um pouquinho. Os exploradores. O primeiro tipo, então, os predadores, eles buscam vencer a qualquer custo. Mas não só um vencer por vencer. Eles querem vencer matando o maior número de adversários. Esse é o objetivo deles. Por isso, eles são muito competitivos. O segundo tipo, os conquistadores, são aqueles que buscam vencer pelo acúmulo de pontos, de recompensas, de status. Eles vão explorando o ambiente e as diferentes fases para acumular coisas e vencer com isso. Esse tipo de jogador ele pode até colaborar com os outros, mas só se isso fizer com que ele vença. O terceiro tipo, os comunicadores, são aqueles que buscam conhecer e interagir com outras pessoas. É aquele que organiza o jogo com a intenção de conhecer o maior número de jogadores possível. E é o tipo de jogador que mais existe no mundo todo. Outra característica importante dele é que normalmente ele observa muito para aprender com os outros jogadores. E o último tipo, então, os exploradores, é aquele que busca entender o objetivo que move o jogo, como o jogo funciona. Ele vai explorar todo o ambiente, vai explorar todo o jogo para conhecer mais coisas. É o que vence o jogo através da aprendizagem. Ele busca aprender, ele busca testar, ver o que dá certo, o que não dá, para conseguir vencer o jogo. Na sequência, então,
conhecidos os tipos de jogadores e os tipos de leitores, o que é que surge de possibilidade a partir disso? O que é que a gente pode pesquisar dessa união? Primeiro, a gente precisa conhecer o cenário da leitura no Brasil. A pesquisa, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi desenvolvida em 2016, essa última edição, ela aponta que o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. Esse é o nosso perfil, o nosso cenário. Mas e por que considerar apenas o livro? Por que a leitura dos livros? Será que todas as mídias, todos os suportes que existem hoje em dia não contribuem também para esse cenário? Se a gente pegar a leitura que existe nos games, seja das narrativas, dos fóruns e dos espaços para tirar dúvidas, do que foi produzido em conjunto com os games, como livros, histórias em quadrinhos, ou até mesmo as produções dos fãs. Será que tudo isso não contribui para a leitora? Não contribui para esse cenário da leitora? E aí que se insere, então, essa minha investigação, essas perguntas que eu venho fazendo. Qual é a aproximação entre a leitora e os videogames? Por exemplo, se a gente pegar um tipo de leitor, investigar a união dele com os tipos de jogadores, o que é que pode surgir daí? O que é que a gente pode investigar a partir dessa união? Que contribuição isso tem tanto para a formação do leitor, quanto para a nossa sala de aula, o dia a dia da escola? Como é que se formam leitores a partir dos videogames e dessas outras mídias que não só o livro, como foi considerado na pesquisa? Por exemplo, na franquia Assassin's Creed que eu pesquisei, para conhecer toda a narrativa, o jogador precisava acessar tanto o jogo, que eu já conhecia, quanto filmes, histórias em quadrinhos, os próprios livros e várias outras mídias que só por meio delas se conhecia a história completa. Isso não tem alguma contribuição na formação de leitores? Em relação à aprendizagem, a leitura e os games, será que o nosso aluno é motivado a fazer as atividades escolares da mesma forma que um videogame motiva ele a continuar jogando? E o que isso pode contribuir na sala de aula? Como a gente pode fazer com que essa motivação aconteça sempre? Outra questão, a escrita, a reescrita nos games, como é que ela acontece? Tem muita produção dos fãs que a gente encontra pela internet que constroem narrativas e outros textos muito interessantes. Como é que a gente pode levar isso, de novo, para a formação do leitor, para a sala de aula? Quais são os temas das produções textuais na escola? Será que alguma delas utiliza as narrativas dos games, vê essa contribuição? É com esse cenário todo que eu passei a usar esse binômio de jogador-leitor. Não um indivíduo que se divide entre o ato de jogar e o ato de ler, mas alguém que soma essas duas funções. Alguém que tanto joga enquanto lê, quanto lê enquanto joga. É a fusão, é a união dessas habilidades que traz para nós um novo indivíduo que a gente precisa investigar. Para encerrar, então, as referências que eu usei nesse estudo, e seria isto.